Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como estão aí? Como estão os corações hoje? Tudo bem? Chegaram bem? Semana cheia de desafios. Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Como sempre, porque Ele é bom e porque a misericórdia dEle dura para sempre. O Senhor nunca nos deixa sem uma direção. Eu não vim para cá com sermões prontos, assim, tudo certinho que eu ia falar. Queria escutar a voz de Deus. E eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra para a sua igreja. Eu queria convidá-los, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quero agradecer a Deus pelo tempo com vocês, pela generosidade, pelo amor, pela comida. O terno aqui já não está... Graças a Deus pela vida do povo de Deus. O segundo livro das Crônicas, capítulo 20, desde o versículo 1. É um texto conhecido de todos nós, mas eu queria... Esse texto fala sobre Josafá. Nesse momento eu sou Josafá. Você é Josafá. Imagina que essa história está acontecendo com você. Eu sei que é um texto muito conhecido de todos nós. E por isso nós precisamos prestar muita atenção para não deixar passar nenhum detalhe. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Os inimigos se ajuntaram contra Judá. Estava tudo bem, tudo em paz. Como muitas vezes na nossa vida, nós somos surpreendidos pelas más notícias. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá teve medo. O que é que você faz quando você tem medo? Para onde você vai? O medo é normal e comum nesse mundo caído. É legítimo do ser humano. Talvez por isso seja a mensagem mais reiterada de toda a Bíblia. Não temas. Não tenha medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Eu acho o versículo 4 de uma lindeza tremenda. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Imagina um ajuntamento de gente de norte a sul chegando ao templo para buscar o Senhor. Porque havia uma promessa, havia um pedido de Salomão, Senhor. No tempo de crise, Senhor, quando o teu povo se ajuntar no templo para buscar a face do Senhor, escuta a nossa oração, Senhor. E essa promessa com certeza estava no coração de muita gente. E aí está o líder Josafá, versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e diante de todos, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Aqui o que ele está fazendo é relembrando que o nosso Deus é Deus de aliança. Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não o deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Senhor, então é hora de cumprir a tua promessa, porque chegou esse dia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram,
eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Se o grande rei, o líder de todos, diante de todos, está dizendo, nós não sabemos o que fazer. Mas uma coisa sabemos, onde colocar os nossos olhos, a nossa fé e a nossa esperança. Os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Até então, o povo está em oração, clamando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor. E Deus silente. Então vem o Espírito do Senhor sobre Jaziel, filho de Benaia, filho de Jeiel, como diz o texto, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira, diz isso. Geograficamente, o GPS estava ligado. O Senhor sabia de tudo, onde eles estavam. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados. Veja o contraditório. Tome posição, como se fosse de guerra. E a posição do crente é ficar parado e descansar. Porque existem coisas que só Deus pode fazer. Ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que coisa extraordinária. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruírem e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trompetas. Para onde, irmãos? Para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera paz e repouso por todos os lados. Amém. Oremos.
Senhor, somente a leitura da Tua palavra é tão edificante ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor leve cativo todo o pensamento. Pai, glorifica o Teu Filho no nosso meio. Que o nome precioso do Senhor seja exaltado, adorado, e a Tua palavra cumpra os propósitos do Teu coração. Que ao final, Senhor, deste culto, o Senhor leve toda a glória, a Tua igreja seja edificada e o Teu reino avance para a glória e louvor do Teu precioso nome. E em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muitas vezes, na nossa vida, nós somos surpreendidos com tribulações, adversidades, provações. Muitas vezes, nós somos surpreendidos pelo sofrimento. Existe um tema muito interessante, que é o tema da teodiceia, como justificar a existência de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, diante do problema do mal. Vocês já viram alguma igreja tomar a grande decisão de jejuar e orar, porque tudo está indo muito bem? Gente, vamos orar aqui porque nós estamos muito agradecidos a Deus, porque Deus está fazendo maravilhas na nossa vida. Eu nunca vi. Então, quando Deus permite o sofrimento, Ele tem um propósito definido, levar os seus filhos até os seus pés. Porque o melhor lugar para estar é junto do Senhor. Deus tem propósito sempre na nossa vida. Mesmo quando nós não entendemos os porquês, os tempos, as perdas. Um dos meus melhores amigos, 3 meses atrás faleceu. 1 ano mais velho que eu. De repente, recebo a notícia. Morreu. Outro amigo, ex-jogador profissional de futebol, jogou a Copa do Mundo. Talvez vocês não lembrem, Zé Carlos, lateral direito, 1998. Viajamos juntos, em missão, infarto, morreu. 60 anos. Filhos, adolescentes. Esse texto que nós lemos, imaginemos rei Josafá, um tempo de estabilidade, tudo tranquilo, e de repente chegam as más notícias. Alguém chega e diz: Josafá, estamos perdidos. Os inimigos confederados se ajuntaram. Moabitas, Amonitas, Meunitas se ajuntaram e já estão em Hazazon Tamar. É uma grande multidão. O texto diz que Josafá teve medo. E o versículo 12 deste texto diz o seguinte. Olha para ele. 20:12. Na oração de Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos. Nós não sabemos o que fazer. Já teve algum momento na sua vida, recentemente, que você não sabia o que fazer? A grande pergunta é: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Esse texto responde a pergunta. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Primeira lição, versículo 3. Diz assim: então Josafá, quando escuta a notícia, teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Buscar o Senhor. De manhã nós falamos sobre oração. Hoje, mais uma vez, sobre oração. O Senhor está falando conosco.
A primeira reação de Josafá diante daquela crise que ele vai enfrentar como rei não foi correr para os seus conselheiros militares e dizer: vamos fazer uma estratégia de guerra, qual é a nossa capacidade bélica, o que nós devemos fazer. Não, antes Josafá foi e se humilhou diante de Deus. Qual é a primeira coisa que nós fazemos diante das crises? Quero te lembrar um texto, um versículo, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. A primeira coisa que aquele líder fez, o verdadeiro líder, foi convocar toda a nação para orar e jejuar. Oração e jejum são armas espirituais poderosas para o povo de Deus. Calvino dizia o seguinte: a oração é o respiro da fé. Cessar de orar é sufocar a fé. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diz o texto, em Crônicas. E na sua angústia, o povo buscou o Senhor, e o Senhor foi achado por eles. Essa é a promessa do Senhor. De repente você precisa tomar decisões sérias e urgentes. E você não tem certeza de qual caminho seguir. Não tome nenhuma decisão sem buscar o Senhor e sem depender do Senhor. Muitos projetos fracassam. E depois as pessoas dizem: mas por que Deus não abençoou? A pergunta é: você consultou o Senhor? Pediu a direção do Senhor? Era a vontade do Senhor? Antes de fazer, você perguntou: Senhor, o Senhor será glorificado nisso? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos as nossas limitações e clamamos, imploramos o favor de Deus. O nosso Deus escuta a nossa oração. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei que caminho tomar. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, me ajuda a não errar. Um coração humilhado diante da presença de Deus. Existe uma distância incalculável, quantitativa e qualitativa, entre nós e o nosso Deus. E essa distância é encurtada quando nós nos humilhamos. Perto está o Senhor dos corações quebrantados. Deus permite as crises para nos colocar de joelhos. Uma igreja sem oração é uma igreja que perde poder espiritual. Nós temos tempos para muitas coisas. Rede social, esporte, filmes, né? Séries. Mas nós não temos tempos para orar. Porque não é a prioridade do nosso coração. Porque nós não amamos a presença do Senhor. Porque nós amamos outras coisas mais. Porque nós temos ídolos. E os ídolos exigem sacrifício. E nós estamos sacrificando para os ídolos. Nossa família, os nossos filhos e tantas outras coisas. E perdendo o privilégio de desfrutar da comunhão da presença de Deus. Não tem nada igual. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Primeiro, buscar o Senhor. Segundo, versículo 12, diz assim: o Josafá diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. O que o rei Josafá está dizendo aqui? Declarando a incapacidade. Senhor, nós não podemos. É impossível. É uma multidão que vem contra nós. Estudiosos estimam que é mais de 5 para cada judeu. Ou seja, impossível. O que você faria diante de uma situação difícil, tão concreta?
Se você estivesse liderando uma nação e você soubesse assim, os inimigos estão chegando. Vem para destruir tudo. Acabar com tudo. Nós somos minoria. Eu sou lembrado pelo Espírito Santo no momento que um homem vai até os pés de Jesus e diz: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Se o Senhor for lá e colocar a mão sobre ela, o Senhor tem poder para curá-la. Jairo. E a coisa mais maravilhosa que o texto nos entrega em Marcos capítulo 5, e Jesus foi com ele. Quando Jesus vai conosco, vamos caminhando com ele e ele conosco. Aí chega alguém da casa de Jairo e diz assim: tarde demais. Não precisa incomodar mais o mestre. A sua filhinha morreu. A maioria de nós aqui nunca teve a experiência de enterrar talvez um filho adolescente, pré-adolescente, 12 anos de idade. Que terrível. Mas quando Jairo recebe essa má notícia que chegou como flecha no seu coração, o Senhor Jesus põe a mão nele e diz: não temas, creia somente, como crê diante da morte. Quando Jesus está presente, não devemos temer as más notícias, nem os sinais de morte. Ele chega até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. O rei diz: Senhor, nós não podemos com essa grande multidão. E eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Confiar no Senhor. Quando o texto diz que os nossos olhos estão postos em Ti, não está dizendo que nós estamos levantando os olhos e olhando para o céu. É uma expressão que diz a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança estão no Senhor. Capítulo 3 de Gênesis tem uma ilustração muito interessante. Quando separa-se Ló e Abraão. Lembra disso? O Abraão, tio, mais velho, maduro, experiente, diz para Ló: nós ficamos ricos os dois, a terra já não pode nos sustentar juntos, nós vamos ter que nos dividir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Os gados já estão misturando, os pastores já estão brigando, é o momento de dividir. Vamos tomar então a decisão. Olha só, detalhe que o texto nos entrega. Diz o texto que Ló levantou os seus olhos e viu um lugar bonito, perfeito aos olhos humanos. E escolheu imediatamente palmeiras. Foi para lá. Para onde ele foi? Sodoma e Gomorra. Salomão diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Quando você levanta os seus olhos por conta própria e escolhe pelas aparências, sem consultar o Senhor, caminho de morte. Logo em seguida diz o texto: mas o Senhor levantou os olhos de Abraão, direcionou Abraão para olhar para o outro lado e foi para onde Deus queria que ele fosse. Às vezes nós somos precipitados e levantamos os olhos, tomamos decisões, fazemos escolhas e sofremos as consequências. Por que Deus não está nesse projeto? Porque nós não buscamos o Senhor. Então, meus irmãos, devemos confiar no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá reconhece a sua incapacidade, coloca a sua confiança em Deus, descansa nele, diante dos inimigos que estão vindo. Sobre isso, John Piper diz: confiar em Deus é descansar na promessa de que Ele é soberano, que Ele é sábio, que Ele é bom em tudo quanto Ele faz. Nossa confiança não está nos recursos humanos.
mas em Deus. Quando você não souber o que fazer, confie em Deus. Não esqueça disso. O versículo 15, irmãos. Desde o versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor. As crianças, os adolescentes, os jovens, todo o povo está de pé. O que é que vai acontecer? O país está ameaçado às vésperas de invasão. E o rei está declarando a confiança total e absoluta no Senhor. E todo o povo vem buscar o Senhor. E o povo orando, imagina, o povo jejuando, orando, buscando o Senhor com todo o coração no templo. E o Senhor em silêncio. Silente. Até que o versículo 14 diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E diz, todos lá de joelho, orando, coração quebrantado, chorando na presença de Deus, buscando o milagre de Deus, e de repente o Espírito de Deus visita a congregação. E o profeta se coloca de pé e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, porque o Senhor tem uma palavra para vocês, e também para o rei Josafá. O Senhor está dizendo, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, nós somos crentes. Nós precisamos aprender que é Deus quem luta as nossas batalhas. Ele vai na frente. E olha como isso é extraordinário. Ele se apresenta como Jeová Jireh. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E foi com essa confiança, com essa convicção, que Davi enfrenta Golias. Ah, Golias, tu vens contra mim, contra a espada, com o seu escudo, com a sua lança. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E nós sabemos o final da história. Não importa o tamanho, não importa se somos a minoria, não importa se estamos sem saída, não importa se nós não vemos um caminho. O Senhor nos mostrará um caminho mesmo onde não parece haver um. Isso é confiar. E isso é descansar na palavra de Deus. E isso é entender. Olha o que o Senhor diz. A peleja não é vossa, mas de Deus. Agora, nós vamos acreditar nisso ou não? Nós acreditamos na palavra de Deus ou não? Isso mudou? Não. A peleja continua sendo de Deus. Ele estende a mão dele sobre a nossa vida. Quando os nossos filhos vão para a escola, Deus levanta a mão. Quando nós vamos para o trabalho, a mão de Deus está sobre nós. Quando nós enfrentamos batalhas espirituais, o Senhor está conosco. O Senhor nos protege por todos os lados. Coloca a mão dele sobre nós. O Senhor diz, amanhã descereis contra eles. Pela ladeira de Ziz, vocês vão encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é conosco. Deus está presente. Mesmo quando você não saiba o que fazer, essa promessa não pode sair do seu coração. O Senhor é conosco. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco no nosso meio. Presente. E o versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e
todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Buscar o Senhor, confiar no Senhor, entender que o Senhor é quem luta as nossas lutas e devemos adorar o Senhor. Nós não podemos permitir que a aprovação roube a nossa adoração. Foi essa a tese de Satanás, diante do Senhor, acusando a Jó. Quando Deus fala, viste meu servo Jó, fiel, temente, se aparta do mal, o homem mais piedoso, mais crente de todo o Oriente. Satanás diz, claro, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor o cercou de bênçãos, filhos maravilhosos, o homem é rico, tem uma saúde de ferro. Todo mundo vai te adorar desse jeito? Até eu? Não, fosse o texto agora. Satanás está dizendo que o homem só adora a Deus pelo que ele recebe de Deus. A relação nossa com Deus é utilitarista. Só adoramos a Deus porque recebemos de Deus. E essa é a acusação de Satanás. Satanás toca na vida de Jó. Conhecemos a história. Morrem os seus filhos. Perde a sua riqueza. Perde a sua saúde. Mas o texto diz, em tudo isto, Jó não pecou contra o Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor e disse, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o teu nome. Jó adorou o Senhor. Quando os discípulos foram perseguidos, quando eles foram açoitados, lá no Sinédrio, depois eles são levados e colocados no madeiro lá, no coxo, quando eles estão sendo açoitados, diz o texto que por volta da meia-noite, eles adoraram e louvaram o Senhor. Quando nós estamos no meio de angústias profundas e não sabemos o que fazer, irmão, faz o seguinte, de todo o seu coração, fecha o seu olho, abre o seu olho, olha para o céu, olha para a criação e faz o seguinte, Senhor, o Senhor é Deus todo-poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é incomparável, o Senhor tem tudo nas tuas mãos, eu te adoro, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Comece a adorar a Deus no meio das provações. Você vai ver que o seu coração será fortalecido. Nós não adoramos a Deus só pelo que recebemos. Nós adoramos o Senhor por quem Ele é. Não porque recebemos das mãos de Deus as bênçãos, e as recebemos, mas pelo seu caráter, pela sua fidelidade, por tudo que Ele já fez por nós, por todas as bênçãos que nós já recebemos em Cristo. A obra missionária vai acabar um dia. Mas a adoração jamais. Será para toda a eternidade. Adora a Deus, irmão. Como está a sua adoração? Como está o seu coração diante de Deus quando você canta ao Senhor, quando você ora, quando você faz a sua devocional, quando você se coloca de joelhos? Como está a sua adoração diante do Senhor? Às vezes a nossa adoração está sem graça. Porque os ídolos estão ocupando o lugar de Deus. Nós precisamos remover, urgentemente, dos nossos corações, altares que nós levantamos para outros deuses. Urgentemente. Então, o povo de Deus adora a Deus, louva a Deus, nunca visto antes, vai para a batalha, cantando, os levitas colocam as roupas especiais, e o povo vai marchando para onde Deus tinha mandado, dizendo, rendei graças ao Senhor. E diz o texto que quando eles começaram a louvar o Senhor,
Versículo 22. E a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. E eles se mataram. Quando o povo de Israel chega do alto e olha para baixo, corpos mortos. Os inimigos estão mortos. O povo não teve que levantar um dedo. Porque Deus, que tinha dito, essa batalha é minha, cumpriu a sua promessa. Como sempre. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Buscar o Senhor. Confiar no Senhor. Descansar que é Ele quem luta as nossas batalhas. Adorar o Senhor. Mas por último, nós não podemos fazer algo muito importante. Quando o povo olha e viu tudo que Deus tinha feito. Diz o versículo 26, ao quarto dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegraram com vitória sobre os seus inimigos, e vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trompetas para a casa do Senhor. Eles voltaram para o mesmo lugar da angústia para agradecer a Deus. Para dizer, Senhor, o Senhor foi fiel. O Senhor ouviu a nossa oração. Às vezes, nós esquecemos de agradecer a Deus pelos livramentos que Ele dá. Um dos maiores medos do meu coração é a ingratidão. Esse povo estava angustiado. Quando Deus intervém, a tristeza se transforma em alegria. O povo preocupado em oração, agora é um exército louvando, adorando, bendizendo, com alegria, o nome do Senhor. Irmão, irmã, mais uma vez eu te pergunto, como está o seu coração? Alegre ou triste? Às vezes temos momentos de tristeza, é normal. Porque se você está enfrentando um tempo de tristeza longo, isso não é normal. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é a alegria, o gozo, a celebração, contentamento. Essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. E se você está lidando com a tristeza há muito tempo, nós precisamos orar pela sua vida. E clamar por uma intervenção do Senhor. Porque a promessa dele é transformar a nossa tristeza em alegria. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Orar? Buscar o Senhor em oração? Confiar no Senhor, mesmo quando não sabemos para onde ir. Entender que é Ele quem está à frente da nossa luta. Adorar, louvar e agradecer. Lembra dos leprosos? Ele curou 10, mas só um voltou para agradecer. Se alguém passasse aqui hoje na frente, quero contar um testemunho para vocês. E desse um relato aqui extraordinário de que foi curado de câncer. Nós íamos ficar impressionados. Certo? Porque Deus cura, se Ele quiser, Ele cura. Nós íamos dizer, que maravilha. Mas se logo depois desse irmão viesse outro irmão e chegasse aqui à frente e dissesse, eu quero contar um milagre maior do que esse. Eu nunca tive câncer. Nós esquecemos de dar graças a Deus pela vida que Ele nos deu. Pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Ele conserva a nossa vida nas mãos dEle. Temos a cama quentinha, temos a casa, temos alimento, temos trabalho, temos família, temos uma igreja bonita. Tantas coisas. Esquecemos de agradecer a Deus. Nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os inimigos que se levantam de todos os lados
Porque o Senhor é conosco. Porque o amor do Senhor está sobre a nossa vida. É o Senhor quem nos protege. Nunca esqueça disso, irmão. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor está à frente, protegendo os príncipes e as princesas dele. Ninguém toca no povo de Deus. Essa é a obra santa. É o Senhor que se coloca na frente. Não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos bons, não é por causa da nossa performance, é porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Porque nós somos marcados pelo Espírito Santo. Portanto, nós somos reconhecidos no mundo espiritual como povo de Deus. Vamos orar, irmãos? Nós não temos desculpas. Talvez essa semana você vai ter que enfrentar algumas coisas difíceis. E você não sabe o que fazer. Talvez você venha para a igreja, Senhor, fala comigo hoje, eu preciso de uma palavra. O Senhor está dizendo, se coloca de joelho diante de mim, porque eu vou te entregar a solução da sua luta. Mesmo que Deus fale para você e te dê um não, esse não é o melhor para você. Mas Ele vai te fortalecer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas Deus pode fazer um milagre na sua vida. Mas também, por alguma razão, se o seu coração anda triste, abatido, angustiado, eu gostaria, na autoridade, no poder do nome de Jesus, o Senhor dessa igreja, orar pela sua vida. Fique de pé, eu gostaria de orar com você. Nós vamos ter um momento de intercessão pelos corações que de repente estejam tristes, abatidos, os casamentos que de repente estão enfrentando grandes desafios, os filhos que estão sendo provados, estão trazendo preocupação para o nosso coração hoje, situações laborais. Vamos orar pela sua vida hoje, irmão, irmã. Ah, Deus querido, da mesma maneira que Josafá se apresentou diante do Senhor, junto com aquele povo, para interceder, hoje, através dessa oração intercessória, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor esses corações, estes irmãos, que de repente estão enfrentando lutas profundas e intensas. Muitos pensando em desistir, sem saber o que fazer, nem para onde ir, que caminho tomar. Senhor, que eles sejam renovados pela força do Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Traz paixão, convicção, certeza e direção aos seus corações nesta noite, Senhor. Renova as forças. O Senhor prometeu que daria novas forças, porque o Senhor é a fonte de toda força. Aqueles que estão tristes, enfrentando depressão, angústia. Diz esse texto que nós acabamos de estudar, Senhor, que o povo de Judá, nos tempos de Josafá, teve paz, porque o Senhor deu paz àquele povo. Senhor, a paz do Senhor, a paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode nos dar. Traz paz sobre o coração da tua igreja, Senhor. Sobre o coração do teu povo. Visita com o teu poder e com a tua graça. Abençoa os teus filhos, Senhor. Nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a santificação, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e por todo sempre.
Amém e amém.